pensa o seguinte, é aquela história do óbvio que é tão óbvio que tem que ser dito, porque passa despercebido. Para não ser esquecido, né? Não é? Passa despercebido. As pessoas tendem a falar assim, não precisa se preocupar com isso não, isso é bobagem. Bobagem por quê? Porque todo mundo já comunica. E aí a pessoa acha que faz aquilo de maneira suficiente para a realidade dela, para a vida dela. Todo mundo fala assim, mas se você precisar fazer uma palestra, não, é minha área, eu não trabalho com isso. Por exemplo, não, eu não preciso falar em público, eu sou, sei lá, manicure. Né? Eu não preciso falar em público, eu sou um dentista. Aí você vai pegar hoje, você tem manicure que tem um canal na internet que está comunicando, falando de como ela faz, etc. E ela performa num nível muito maior do que outras que não comunicam como ela. E às vezes tem uma que consegue fazer tecnicamente tudo aquilo que ela faz, em termos de unha especial, unha de gel, unha de fibra, unha pintada de todo tipo. Mas tem uma que não performa tão bem, mas comunica muito melhor. E consegue ter um resultado muito maior em diversos níveis, inclusive financeiro. Então, comunicar, as pessoas às vezes pensam assim, não preciso disso, eu já tô indo bem. E tudo, absolutamente tudo vai estar ligado com a nossa habilidade de comunicação. Tudo. Quando a gente fala de gestão de pessoas e de liderança, é impossível liderar bem sem comunicar bem. Com certeza. E aí você já deu exemplo assim, mas eu sou responsável pela mensagem. Se a pessoa não entendeu bem, né, a responsabilidade é minha. Então, a gente costuma falar assim, antigamente as pessoas falavam assim, mais importante do que o que você fala é como você fala. E aí hoje esse conceito já deu mais alguns passos à frente. Mais importante do que como você fala é como o outro entende. Claro. E aí, quando eu falo de como o outro entende, a gente está falando de um conceito básico da liderança, que é feedback. Né? Aí Então, vai para outro lado, né? não adianta eu pensar no como o outro entende se eu não tiver ferramentas para poder sondar o entendimento do outro. Uhum. Eu preciso perguntar para ele, eu preciso perceber. E se eu não posso perguntar, perceber, vamos supor que nós estamos aqui falando para um público de 50 ou de 500 ou 5 mil pessoas na plateia. Ou duas. Eu preciso ter ferramentas que eu consiga olhar para as pessoas e ler como é que elas estão percebendo. Então, eu vou começar a entender que existem diversos detalhes na comunicação que aí a gente vai treinando. O Christian costuma sempre explicar para o pessoal no treinamento dele, que eu já vi, fala assim, faça perguntas, peça uma resposta corporal, fala assim, quem concorda levanta a mão. Então, você vai criando sinais para você perceber como que está o entendimento do público. Uhum. Mas quando você está comunicando com uma pessoa, você pergunta. Entendeu? Normal, né? Entendeu? Como que você vai fazer, então, o que eu te disse? Então, esse é o processo. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo falar em público, mas se eu tiver com 2 pessoas é tranquilo. O que muda? O que muda na prática é nada. São os seus bloqueios. São os conceitos que você coloca do que aquilo pode ter de desdobramento na sua comunicação. Mas na prática não muda nada. Quem fala para uma pessoa, fala para 1000 pessoas. A única diferença é a quantidade de pessoas que estão ouvindo. Às vezes você vai precisar de um microfone muito potente ou não. Às vezes você vai colocar 1000 pessoas em silêncio e vão te ouvir. Então, muitas das vezes, o que impede uma pessoa de ter uma boa comunicação, ou ela está no nível do achar que não é importante, e eu já me comunico bem para o que eu preciso para minha vida, ou ela está no nível de achar que aquilo ali é muito perigoso, é um incômodo muito grande. Nos 2 extremos, é ruim. Então, o que a gente tem que entender que é uma ferramenta poderosíssima para potencializar tudo na vida da gente. E aí falar, já que é uma ferramenta importante, eu vou treinar. Como qualquer habilidade é treinável. Então, tem que treinar. Treinamento é base, né?